Êxodo 3, do verso 1 a 12, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, santo, 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 Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Deus do pacto, Deus revelado na aliança, te adoramos, ó Deus, nesse momento de culto, pedimos a tua graça para a pregação da palavra. Ó Deus, pedimos, dá-nos Cristo, revela-nos, ó Deus, Cristo por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito que opera em nós, ilumina a nossa mente, coração. Abençoa o teu povo, ó Deus, também aqueles que estão ainda alheios, longe do Evangelho. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, que o Senhor se agrade em falar, em revelar o teu Filho, o Evangelho, a partir desse texto, ó Deus. Assim, cumpra-se o teu propósito tão somente na pregação, seja exaltado, glorificado o teu santo nome. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no capítulo anterior, observamos, Moisés tentou libertar Israel sem a devida autoridade da parte de Deus, ainda na juventude, por volta dos 40 anos. Observamos que havia fé, a Escritura fala disso lá, o autor aos Hebreus comenta sobre isso,
Mas observamos também que houve pecado, não havia uma ordem de Deus, também Moisés executou uma pena de morte contra um egípcio sem a devida vocação e autoridade da parte de Deus. Tudo isso porque ainda não era chegada a sua hora, não era tempo, nem para Moisés, nem para o povo de Israel ser liberto do cativeiro. Era necessário que se cumprisse os 400 anos que o Senhor revelou para Abraão. E então Moisés irá passar 40 anos no deserto de Midian. Vimos o seu encontro com Jetro, como Jetro lhe deu sua filha Zípora por esposa. E então a vida de Moisés muda completamente. Ele passa de um príncipe do Egito a viver como um pastor em Midian. Agora não há mais um futuro promissor diante de Moisés, como antes, como príncipe no palácio de Faraó, mas apenas o pastoreio de ovelhas no deserto. Antes viveu em palácios, agora tem uma vida simples, casado com a filha de um sacerdote em Midian. Então Moisés precisava ser preparado por Deus, também não é o tempo de Deus. Deus enviou o povo para o Egito, Deus é soberano sobre a aflição, era e é do propósito de Deus enviar a aflição segundo a sua vontade. Naquele caso, seria os 400 anos. O mesmo Deus que envia a aflição também, claro, estava ali a preservar o povo, multiplicar, abençoar o povo, mas não era o tempo ainda de libertação. E o próprio Moisés precisava ser preparado enquanto isso. Ainda que, como lemos no Novo Testamento, Estevão nos lembra que ainda ali na sua juventude, Moisés, ele era preparado no sentido humano, ele foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ou seja, havia uma preparação natural como um filho da filha de Faraó, havia então dons naturais, mas ainda não era suficiente. Deus havia de preparar Moisés para esta obra, para ser o seu instrumento. E nós vemos então que o Senhor sabe preparar os seus instrumentos, e então o próprio Deus maneja esses instrumentos conforme lhe agrada, conforme é do propósito de Deus. Dessa forma, irmãos, nós vemos então Moisés numa vida isolada, casa, tem família, mas sozinho no sentido de que está longe do povo da aliança do Senhor. Não há glória nenhuma nessa posição, está ali como que esquecido de todos, foi rejeitado pelos judeus, pelos seus compatriotas ali naquela cena em que tenta ajudar um do seu povo ali e é rejeitado, é até denunciado, tudo indica foi denunciado por um parente, por um hebreu. E então em tudo isso nós vemos a soberania de Deus e o modo como Deus conduziu todas essas coisas para complementar o preparo de Moisés, a deficiência da sua educação formal. E então Moisés é levado para que, como ter esse seminário de 40 anos, cuidando de ovelhas no deserto. E um pastor, nesse contexto, era alguém que perambulava com as ovelhas em busca de pasto, não havia essas cercas, isso que temos hoje, o ambiente era aberto e ele perambulava por locais, diversos locais. E no nosso texto, então, Moisés se afastou para um local isolado, perto do monte de Deus, chamado Horebe ou Sinai. E é nesse contexto, então, que nós temos a nossa passagem e também o nosso tema, que irei caminhar a partir desse texto. E o tema é: Cristo chama Moisés na sarça. Cristo chama Moisés na sarça. Em primeiro lugar, irmãos, nós veremos do verso 1 a 3, Cristo revela a si mesmo num sinal misterioso. Cristo revela a si mesmo num sinal misterioso. Está aí
no verso 1 a 3, então Moisés conta aí já numa idade mais avançada, ali com 80 anos, e o texto diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E no verso 2 diz então: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Moisés então vê uma maravilha no deserto. Não um anjo, mas o anjo do Senhor. O texto bíblico diz: o anjo do Senhor, numa sarça, numa chama de fogo, naquele arbusto que queimava e não se consumia. Então, Moisés vê algo extraordinário, um sinal, o anjo do Senhor, aquele sinal do fogo, algo que Moisés nunca viu os magos do Egito produzir. Uma verdadeira maravilha, um prodígio no deserto, que na verdade nós vemos, o autor bíblico nos diz, que é uma revelação de Deus, e não uma revelação qualquer, não é um anjo, mas o texto nos diz o anjo do Senhor, e nós sabemos, irmãos, pela passagem, por tudo que está no texto, que nós temos uma revelação de Deus, o Deus Yahvé ou Javé, ou Jeová, como muitos colocam as vogais no nome de Deus, no tetragrama, que é a revelação do nome de Deus, o Eu Sou, neste capítulo de Êxodo. Então, o próprio Deus, o Senhor, se revela a Moisés. Mas quem é esse anjo que está aí no verso 2, o anjo do Senhor? Seria um anjo comum, uma das criaturas angelicais de Deus? Não. O que temos aí, irmãos, é o Cristo pré-encarnado, uma das pessoas da Santíssima Trindade, Deus o Filho, aparecendo antes da encarnação, ou seja, o próprio Deus Javé, o Deus do pacto, o Senhor Jesus Cristo. E o sinal é uma chama de fogo no meio de uma sarça. A Escritura nos diz, o autor aos Hebreus nos diz, Hebreus 12, 29, que Deus é um fogo consumidor. Mas nós vemos aqui então na sarça que o fogo não incinerou a sarça. Moisés então vê esse prodígio. Moisés então vê a glória do Senhor, uma manifestação teofânica de Cristo, ali sendo manifesto numa chama por meio da sarça e uma voz que irá falar com Moisés. Veja, irmãos, então, que, em primeiro lugar, nós temos aí esse sinal, uma revelação de Deus a Moisés, num sinal misterioso. Antes de enviar a Moisés, de o chamar, antes de falar, o que nós temos então é este prodígio, este sinal. Deus se revela, fazendo com que Moisés veja a sua glória. E nós sabemos, pelo texto, a glória de Cristo. Deus chama a atenção de Moisés por meio deste evento extraordinário e, na sequência, veremos o Senhor Deus vai falar com Moisés. E vemos que quando Deus se revela, sempre há sinais, milagres e a palavra. E então Deus lhe dá um sinal e o Senhor vai falar, vai fazer com que Moisés ouça as suas palavras. O anjo do Senhor, que é Cristo, meus irmãos, aqui é o mesmo que mais à frente, no livro do Êxodo, em Êxodo 14, também é dito. Lembra que quando Israel sai no Êxodo, ali na libertação, havia uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem que ia adiante do exército. E ali, irmãos, também é a presença, a manifestação desse anjo. Isso está em Êxodo 14, verso 19. Veja, Êxodo 14, verso 19, diz assim a palavra de Deus: então o anjo de Deus que ia adiante do exército, o anjo de Deus, Deus está presente
por meio de Cristo, do anjo. Cristo está presente, Cristo se revela aqui a Moisés, é Cristo que estava com o povo. Esse anjo de Deus é Cristo, que ia adiante do exército de Israel. E no caso ali, na passagem do mar, se retirou, passou para trás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então, veja que isso era governado, comandado pela presença de Cristo. Em Êxodo 23, no verso 20 e 21, também é dito que esse anjo é Cristo. Êxodo 23, verso 20 e 21. Há uma promessa ali que o anjo estará no meio do povo, o próprio Cristo. Êxodo 23, 20 e 21. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Então, Cristo está presente. O próprio Deus está presente. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome, a presença de Cristo no meio do povo. Quem estava ali era Cristo. Se o povo obedecia, era diante de Cristo. Se o povo fosse rebelde, pecasse, ali no Antigo Testamento, ali em todo esse tempo, toda a Bíblia fala de Cristo, toda a história da Escritura revela o Evangelho, revela Cristo. Então, é Cristo que tirou o seu povo do cativeiro, do Egito, e que estava presente ali. E quando o povo pecou, pecou contra Cristo. Então, nós não devemos ignorar isso. Está muito claro no nosso texto, em toda a Escritura, que sempre Deus esteve no meio do seu povo, por meio de Cristo. É assim que o Senhor guia, conduz, lidera o seu povo. E o mesmo, irmãos, acontece na igreja hoje. Nós estamos na presença do Senhor Jesus Cristo. Se obedecemos, é diante dele que obedecemos. Se pecamos, também diante dele. É a ideia de Deus conosco, Deus está com o seu povo. Deus vem a nós por meio de Cristo. Deus vai conosco por meio da presença de Cristo, e ele está conosco e vai conosco dessa forma. Ou seja, o próprio Deus conosco. John Owen, comentando esta passagem, falando desta cena do Êxodo, ele diz o seguinte: esse fogo era um tipo ou declaração da presença de Deus na pessoa do Filho, pois com relação ao Pai, ele é chamado de anjo, o anjo da aliança, mas absolutamente em si mesmo ele era Jeová, o Deus de Abraão, e o fogo era uma representação adequada de sua presença, pois em sua natureza ele é fogo consumidor, e sua obra atual era livrar a igreja de uma provação ardente. Esse fogo se colocou em um arbusto onde queimou, mas o arbusto não foi consumido. E embora a permanência do fogo na sarça tenha sido apenas por um curto período, uma aparência presente, ainda assim foi dito que Deus habitava na sarça, a boa vontade daquele que habitava na sarça. É isso dito assim porque a presença do fogo na sarça por um tempo foi um tipo daquele em quem a plenitude da divindade habitou corporalmente e para sempre. Em Colossenses 2,9 também diz, daquele que foi feito carne habitou entre nós. Então a sarça ardente é um tipo da própria encarnação de Cristo. Cristo esteve na nossa natureza e ela foi preservada, ela foi sustentada. O fogo eterno da natureza divina habita na sarça de nossa natureza frágil, mas não é consumido por ela. Assim, Deus habita nessa sarça com toda a sua boa vontade para os pecadores. Então, Cristo está ali e a própria sarça ardente é um tipo de Cristo. Cristo habitando na natureza humana, sem que ela seja consumida. Então, isso é um sinal, um prodígio extraordinário
É um milagre dos milagres, digamos assim. O que Moisés viu não foi qualquer coisa. Ele viu um sinal, de fato, um grande prodígio que aponta para a encarnação do Verbo e próprio Cristo ali, o anjo de Deus revelado naquela sarça. Em segundo lugar, irmãos, do verso 4 a 6, nós veremos aí no texto a santa convocação de Moisés, no verso 4 ao verso de número 6. O texto diz: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Meus irmãos, que se trata de Deus no texto é evidente para nós, então. O próprio texto diz que o Senhor falou com Moisés, que o Senhor viu Moisés ali do meio da sarça. O próprio texto fala que é Deus quem chama Moisés do meio da sarça. E nesta convocação de Deus, é dito que Moisés tire as sandálias dos pés. É dito aí, então, que ele tire. E ele responde: eis-me aqui. E isso nos mostra, irmãos, a reverência, a santidade deste encontro. Deus se revela por esse texto ao povo, a Moisés, como um Deus santo, para que o povo soubesse que iria lidar com um Deus santo e o modo como essa convocação de Deus deve ser atendida. A maneira que Moisés possivelmente, ele foi a princípio tomado de uma curiosidade. Certamente ele já havia visto muitos arbustos ali, enquanto pastor no deserto. Ele se aproxima então para ver uma maravilha, como que curioso, mas Deus alerta Moisés que ele então se aproxime de modo reverente. Então Deus o chama, é Deus que está ali, e diz: não te chegues para cá de qualquer modo, mas tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa, porque Deus está ali, a presença de Deus é santa, a palavra de Deus é santa. E há uma postura correta, uma maneira adequada e bíblica de se aproximar de Deus, de atender à convocação de Deus, o seu chamado. Veja que muitos alegam ter visto a Deus ou falado com Deus e agindo de modo superficial, com gracejos diante de Deus. E nós vemos aqui que o próprio Deus alerta Moisés, e nós vemos que o próprio Moisés também, ao ser consciente de estar na presença de Deus, ele esconde o rosto. E Deus alerta Moisés também, para que não se aproxime de qualquer modo, mas com reverência, tira a sandália dos pés, porque a terra em que estás é terra santa. Ou seja, não venha por mera curiosidade, zombarias ou chocarrices, gracejos, ou de modo irreverente. Esse é um ato solene, Deus falar. Este é um ato solene quando atendemos à convocação de Deus, quando nos apresentamos diante de Deus, um Deus que é fogo consumidor, um Deus santo. Então não podemos comparecer na presença de Deus de qualquer maneira, de modo relaxado, de modo despretensioso, por mera curiosidade ou qualquer outro motivo carnal. Um pecador precisa se aproximar da presença de Deus humilhado. Um pecador precisa vir da maneira adequada. Por isso Deus diz a Moisés: tire as sandálias dos pés. Então Moisés, curioso com aquela maravilha, um grande sinal, possivelmente então tomado de um espírito investigativo, se aproxima e Deus lhe chama a atenção. O Senhor lhe diz que ele se apresente de modo reverente, o modo como deve ser adorado, servido com reverência. Nos lembra que
que ele é fogo consumidor. E então nós temos aqui, claro, a sarça, como já falamos, um tipo de Cristo, da própria encarnação, é algo maravilhoso considerar isso. E também há uma outra ilustração ou referência, essa questão da sarça, tem sido feita na história, uma outra referência a essa ideia da sarça. Na nossa história como presbiterianos, também isso tem sido feito, essa consideração, que a sarça seria uma ilustração também do estado da igreja. Além de apontar para Cristo, e então é uma revelação de Cristo, também a sarça seria uma ilustração do estado da igreja. Há um pregador chamado Thomas Brooks que ele, no seu comentário, ele fala sobre isso. Ele diz: "E o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo do meio de uma sarça." Refere-se a um episódio bíblico envolvendo Moisés. O texto descreve que o anjo do Senhor, interpretado como Cristo, o anjo da aliança, apareceu a Moisés em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. A sarça ardia em fogo, mas não se consumia, o que é descrito como um prodígio dos prodígios. Agora veja o que esse autor diz. Essa visão representava o estado baixo e frágil da igreja, simbolizada pela sarça, uma planta fraca e desprezível. Ao mesmo tempo, demonstrava a presença especial de Deus em meio ao seu povo em aflição, protegendo-os e preservando-os. Então, o povo está no Egito sofrendo os 400 anos. O próprio Deus envia aflição ao seu povo. A condição do povo é frágil, mas Deus sustenta o seu povo. Arde, mas não se consome. Como a sarça, a igreja também, ela é, claro, também Deus envia aflições, mas Deus sustenta a sua igreja. Então a sarça aponta de algum modo, muitos apontam para isso, fala de Israel queimando no Egito, sofrendo a fornalha de ferro do Egito, mas não sendo consumido. O fogo representando, então, essa aflição do Egito, que o próprio Deus enviou. E mais uma vez digo, Deus envia a aflição, o tempo é de Deus para essa aflição durar, e o próprio Deus está presente na aflição da sua igreja, do seu povo. O próprio Deus sustenta o seu povo. Então, o povo de Deus tem sofrido aflições, perseguições, como Israel no Egito, mas, do mesmo modo, o povo de Deus conta com a presença de Deus e o povo de Deus é milagrosamente preservado. O mesmo Deus que tem planos, envia aflição, é o mesmo Deus que está conosco no meio da aflição. Fogo que aponta para juízo de Deus, ira de Deus contra o pecado. Mas essa ira não nos consome, porque essa ira foi colocada sobre Cristo na cruz do Calvário. Ele então recebeu o fogo da ira de Deus e agora esse fogo, essas aflições que vêm sobre nós não nos consomem. Por que é que nós não somos consumidos pelas aflições, pelo fogo da ira de Deus? Porque Cristo já foi então punido em nosso lugar. O fogo da ira de Deus já foi colocado sobre Cristo, ou seja, é por causa do Evangelho que nós não somos consumidos. É por causa de Cristo, do Evangelho, que a igreja é preservada. Não é por méritos nossos, capacidade que possamos ter. Cristo enfrentou as chamas eternas em nosso lugar. Ele é o nosso substituto, o nosso mediador, e, claro, ele não pôde ser vencido ou consumido pelo inferno. Ele venceu a morte. O inferno não pôde conter, ele suportou na cruz todo o inferno em nosso lugar, e esta é a base da nossa salvação. Esta é a base. E nós vemos então, irmãos, que Cristo se revela a nós aqui, a Moisés e a nós, um local inóspito, um local ermo, no deserto, se transformou num lugar de encontro com Deus, um santuário. E Deus encontra com Moisés ali, Deus fala com Moisés. Então nós vemos que Deus se revela
como o Deus de seus pais. Verso 6, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés esconde o rosto. Moisés fica admirado, Moisés teme, e também vemos aí Moisés encobre o rosto. E esse é um Moisés, irmãos, lembre, 80 anos, bem mais moderado que aquele Moisés de 40. Veja que depois de 40 anos no deserto, Moisés agora é oficialmente chamado. Agora, plenamente consciente das dificuldades, de que quem sou eu para falar com Faraó, tirar o povo do Egito. É a esse Moisés rejeitado, esse Moisés já idoso, esquecido ali em Midian, Deus o chama para tirar o povo da terra do Egito. Em terceiro lugar, irmãos, nós vemos que Deus vem livrar por meio de um mediador, verso 7 a verso 12. Deus diz a Moisés, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. E veja, por isso desci a fim de livrá-lo. O próprio Deus vem livrar. Desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, e aí o lugar de 6 nações, que são descritas aí. Verso 9, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. E aí Deus diz, vem agora, eu te enviarei. Deus desce, Deus chama Moisés, e Deus diz, vem agora, eu te enviarei, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu, para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus declara que viu a aflição de Israel. Nós já vimos, Deus já havia dito isso anteriormente aqui no livro do Êxodo. E Deus revela isso a Moisés mais uma vez aqui, e que vai tirar o povo para uma terra habitada atualmente por 6 nações pagãs ímpias, que serão desapossadas dessa terra, porque a terra é de Deus. E Deus diz terra de bons pastos, terra de flores que produzem um bom mel, terra de fartura e riqueza. Tudo indica, irmãos, não é aquilo que a gente vê hoje, quando vê fotos e vídeos ali sobre a terra de Israel, que parece a maior parte um deserto seco, mas Deus diz aqui, fala da terra como uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. E então nós temos aqui, finalmente aqui nessa passagem, nós temos um chamado oficial da parte de Deus para Moisés. Vem agora, eu te enviarei. Eu vou te enviar. Com a autoridade de Deus, então Moisés é enviado. E lá no Novo Testamento, quando Estevão prega em Atos 7 e descreve toda essa passagem que estamos aqui diante dela em Êxodo, Estevão repete essas cenas e Estevão diz em Atos 7, 34 a 36, vi com efeito o sofrimento do meu povo, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, eu te enviarei ao Egito. E aí Estevão comenta, a este Moisés, foi esse Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz, a este enviou Deus como chefe e libertador. Aí veja agora, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Moisés não foi sozinho. Não foi Moisés em si que tirou o povo de Deus. Moisés, enviado por Deus, com a autoridade de Deus, Deus o enviou com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40
anos. Então, como Moisés seria recebido? O próprio Moisés, ele foi rejeitado pelo povo já há 40 anos, né? Quem é ou quem seria esse Moisés? Não havia ali uma presença visível de Deus, Deus é Espírito. Como é que o povo iria crer? Oh, Deus me apareceu. Moisés, já idoso, apareceu para o povo. Deus apareceu para mim, deu um recado que vai tirar o povo e me enviou para isso. E então seria algo desafiador, e Deus diz a Moisés que o sinal de que isso seria assim é a presença e a autoridade do próprio Deus com ele, no verso 12. Depois de Moisés retrucar a Deus, quem sou eu para ir? Deus diz para Moisés no verso 12, a evidência seria o quê? Eu serei contigo. E este será o sinal. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Qual é o sinal que Deus dá para Moisés? O que eu estou te dizendo vai acontecer. Você vai saber que é assim que eu sou Deus. Eu estou te dizendo que eu vou tirar o povo do Egito e vai ser como eu estou te dizendo. E depois de tirar o povo do Egito, você vai adorar a Deus aqui nesse monte. Então a presença e a autoridade de Deus é o que vai com Moisés, e o sinal de Deus para Moisés é que o que Deus disse vai acontecer, o povo será tirado do Egito, e o povo iria adorar a Deus no monte, o que vai acontecer mais na frente no relato bíblico. Irmãos, diante de tudo isso, ainda aplicações para nós, para a igreja dos nossos dias, e claro, também a igreja ali que ouviu a princípio essa mensagem também teve essas aplicações. Irmãos, Deus não resgata Israel por algum bem que há neles, mas porque Deus é fiel à aliança. Não é pela habilidade de Moisés, mas pela graça de Deus. E por isso Deus manifesta que o seu braço está estendido para salvar. Não é um braço encolhido ou um braço que não possa salvar. E que Deus viu a condição, vê a condição do seu povo, o amou na eternidade, decidiu agir e age livre e graciosamente. E que a condição do povo que Deus vai salvar é um povo escravo. Aqui isso é tipificado pelo cativeiro egípcio, mas à luz de toda a Bíblia sabemos a condição dos eleitos antes da sua conversão, é a condição de um povo escravo da carne de Satanás. Essa é a condição do pecador, daqueles a quem Cristo veio salvar, viver, morrer e salvar. Cristo não veio para sãos, até porque não há nenhum filho de Adão são, mas Cristo veio para pecadores, e o homem está cativo a este mundo, o homem perece, a menos que Deus venha e salve o pecador soberanamente. E então nós vemos então que as pessoas estão escravas por todo lado, e nós podemos ver essa escravidão aos bens materiais, a tantas coisas que aí estão, a ídolos. O pecado escraviza e retira a paz, o contentamento. O pecado produz morte e tristeza. Pode até parecer que os homens estão felizes externamente, mas a verdade é que o pecado produz morte e tristeza, e que o homem natural está debaixo de maldição. Ele é maldito, ele quebra a lei de Deus. Eles vivem, na verdade, em fel de amargura e em laço de iniquidade. E é por isso que o nosso Deus enviou Jesus Cristo, o Salvador. O Senhor sabe disso, conhece a condição do pecador, a nossa condição caída, original, nossa condição perdida, viu a nossa aflição, nos amou, sabia que nasceríamos nessa condição de escravos e preparou de antemão uma libertação no seu pacto eterno. Então, tudo isso está diante de Deus desde a eternidade, e Deus planejou todas essas coisas, nos dar o Filho, vir na pessoa do Filho, estar então presente por meio de um mediador, salvar pecadores. Você que ainda não está em Cristo e que ouve a pregação da lei, do Evangelho,
e que tem convicção de pecado, dessa condição de aflição, você sente de fato essa condição de estar perdido, de que em você não há bem algum, porque você tem ouvido a pregação, é iluminado pelas Escrituras, tem sentido tristeza, a força desses grilhões do pecado. Você precisa saber que o Senhor conhece a tua condição. O Senhor conhece o coração e só Ele tem poder para te salvar. Claro que isso é segundo a sua vontade, soberana no seu tempo, é o caso aqui de Israel, no Egito. Mas, irmãos, o Senhor conhece a condição de todos os pecadores. Você, então, que está em convicção de pecado, saiba disso. E que Deus é um Deus que intervém com uma salvação soberana. E o que nós vemos aqui no texto, na Bíblia, no Êxodo, em toda a Bíblia, é que essa salvação de Deus não é uma mera possibilidade de salvação. A salvação de Deus é um fato. Deus intervém e salva de fato. É o que temos aqui no relato do Êxodo. É uma salvação que é do Senhor. E também nós vemos que Ele salva por meio de mediador, de um mediador, que é Cristo, finalmente. Aqui no nosso texto, Moisés apontando para Cristo. Então, primeiro Moisés como um tipo, depois Cristo, esse é o método de Deus. E vemos aqui como Deus, no caso do Antigo Testamento, dos tipos e sombras, Deus usou Moisés, tímido, incrédulo, fraco, e muitos outros como tipo e sombra de Cristo, mas nós temos o próprio Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, sob uma condição de fraqueza, embora sem pecado, a nossa condição. O pregador Batista Pink, ele falando dessa soberania de Deus em usar os instrumentos que lhe agrada, ele diz: Deus usou o mercenário Balaão para dar uma das mais notáveis profecias no Antigo Testamento. Ele usou Sansão para libertar Israel dos filisteus. Ele usou Judas no apostolado. Se Deus esperasse até encontrar um instrumento humano que fosse digno, adequado para ser usado por ele continuaria esperando até o fim dos tempos. Deus é soberano. Deus usou Moisés, temos já Cristo, o mediador, e Deus usa também, claro, seus instrumentos, seus ministros, a pregação do Evangelho, os meios do Senhor para alcançar pecadores. Então, primeiro Deus trabalha em Moisés, depois usa como instrumento, e tudo isso nós vemos a soberania de Deus. Deus usa os seus instrumentos, o principal, claro e perfeito, sem pecado, o próprio Cristo. E aqui nós vemos também em Moisés, irmãos, que Deus, claro, prepara os seus instrumentos. É o caso de Moisés que vimos no texto. Deus pode usar como usou Balaão, até Judas, que era o filho da perdição e se perdeu. Deus pode usar pessoas infiéis, mas Deus se agrada em preparar, especialmente de modo geral, Deus se agrada em preparar os seus instrumentos e usá-los, como é o caso de Moisés. E então nós vemos que Deus fez isso aqui com Moisés. Embora a vontade de Moisés não foi feita no passado, no tempo que Moisés queria, não foi na juventude, mas Deus usa Moisés, a salvação de Deus viria. E então Deus envia a Moisés, ainda que Moisés agora nem queria mais ser instrumento de Deus, e Deus é soberano sobre tudo isso. Também, irmãos, quanto ao tempo, ao local desse encontro com Deus, Deus é soberano. Aqui foi no Sinai. Não que haja nada especial em um lugar ou outro, ou nesse monte. Claro que depois Deus falou, usou esse monte para falar, mas muito mais do que o local, o que vemos aqui é que Deus falou, operou fé, e a sua vontade foi feita aqui nesse contexto. E como vimos também durante o sermão, e aqui nós temos então essa ilustração também da sarça como um tipo de Israel no deserto dessa vida, um tipo da igreja. As aflições estão nas mãos de Deus, Deus envia as aflições e o mesmo Deus também sustenta a igreja. Então, não despreze
o sofrimento que Deus te envia para te aperfeiçoar. Aqueles de fora também há um alerta, não despreze o sofrimento do povo de Deus. Deus tem um propósito, Deus será glorificado. E, acima de tudo, também temos aqui algo certo: a igreja, o povo de Deus, será preservado por Deus mesmo. Então, nós temos toda essa certeza, temos também essa descrição do Evangelho, como o Evangelho chama pecadores perdidos, escravos para Cristo, para uma salvação que é de Deus. Então, que o Senhor possa operar, que o Senhor possa abrir olhos espirituais, especialmente aqueles que ainda não creram, que possam perceber que tudo é sobre Cristo. O Antigo Testamento, toda a Bíblia é de Cristo, fala de Cristo, é o que nós precisamos. E também os que já creem também devem considerar que toda a nossa vida está diante de Cristo, deve ser vivida como que diante de Cristo. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e aplique sua palavra aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé para a oração. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, 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 nosso Deus revelado na Escritura, Cristo Jesus, o Senhor, Deus, te adoramos, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, Deus Trino, Trindade na unidade. Seja louvado o nome do Senhor, Deus do teu povo Israel. Abençoa a tua igreja, ó Deus, abençoa a pregação da tua palavra, abençoa todos os meios de graça, opera libertação, salvação nestes dias em que vivemos. Ó Deus, que toda glória seja ao Senhor nesta salvação e assim cumpra-se tão somente a tua vontade na vida de cada um. Dá-nos assim a bênção espiritual à tua igreja, também aqueles, ó Deus, que têm ouvido a pregação, mas ainda estão alheios a Cristo. Converte, ó Deus, quebranta os corações, revela Cristo a estes, para que sejam humilhados e salvos, se arrependam e creiam no Evangelho. Dá-nos a tua bênção para todo este dia, é o que pedimos e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.